Olá, esse aqui é o Telepena, a Cosmir comentada. Eu sou Beatriz. Eu sou o Nery, do Stormlight Brasil. Eu sou o Gustavo, do Cosme Central. Hoje vamos discutir 50% de Herói das Eras, o que dá mais ou menos até o final do capítulo 40. Mas antes disso, vamos para a notícia da semana. Ou melhor, notícias, que não é bem dessa semana. Tem um tempinho já que a gente deu notícias, né? A primeira notícia que a gente tem é o Songs of the Dead, né? Que é um livro que anunciou, de surpresa aí, pro ano que vem, que vai ser o primeiro livro de uma trilogia que vai ser escrito em parceria com o Peter O'Rulean. O Sanderson vai coescrever o primeiro livro, e os outros dois livros vão ser escritos pelo Peter, né? Ele, na verdade, já escreveu, né? Já tá pronto faz anos, na verdade. Ele fala há muitos anos já sobre essa história, né? Acho que tem uns 15 anos, mais ou menos, que ele fala. 15 anos é demais, pô. Não, desde 2010 eu acho que ele já falava desse livro. Google era um neném nessa época. Amigo, ele fala que tem essa ideia desde os anos 2000 na cabeça. Assim, mas ele também mudou ao longo dos anos, como esse livro é feito. A premissa acabou mudando, mas a ideia foi a mesma, né? Sim. E é muito interessante, gente, que juntou música, que é uma coisa que eu basicamente vivo. Também gosto muito. Ele vai colocar isso no sistema de magia do livro, né? É basicamente luz e música. Vai continuar a ler depois que saiu o primeiro, que é só com o Peter. Se for bom, com certeza eu vou continuar, né? Talvez tenha uma novela nesse universo também. É uma história que não se passa na Cosmere, né? Muita gente já torce o nariz só de saber disso, mas eu tô muito animado pra ler essa história. Porque sim, gente, tem histórias boas fora da Cosmere também. Nossa, tem bastante. Mas... Mago Frugal, né? Não, isso aí a gente finge que não existiu. Tá Mas lá, né, é também. história boa fora da Cosmere. Justamente história boa. Também tô animada por esse livro, porque eu também gosto muito de música. Eu acho que vai ser bem interessante isso como um sistema de magia. E é nessa parte musical também que entra o Peter O'Rulean, né? Ele trabalhou, acho que produtor de jogos nessa parte de trilha sonora, se não me engano. Ele também é vocalista de banda e tal. E ele tem alguns livros escritos também. Que, assim, não são livros famosos, tá? Tem lá no Goodreads, mas não tem muitas avaliações, nada disso. Porém, eu acho que também, assim, se o Breno tá escrevendo junto com ele e tal, é porque ele tem fé, né? Que vai ser um bom trabalho. Então, eu me pretendo dar uma chance, assim, acho que eu vou ler quando sair. Imediatamente, talvez não, porque já estou chegando no ponto de saturação do Breno. Mas, depois de um tempinho, eu leio. E assim, né? Brendo mais uma vez, tirando um livro da sacola. Pois é. Mas acho que a escrita vai ser um pouco diferente, né? Porque vai ser um livro co-escrito por ele, né? Acho que é mais a ideia dele do que a escrita dele ali, nessa história. Não sei, eu vi esses dias ele falando que sobre os livros que o Isaac Stewart está escrevendo, que está previsto para sair ano que vem ou em 2027, que aí, tipo assim, ele não sabe se vai colocar o nome dele ou não, porque por mais que a Cosmere seja dele, são eles que vão escrever o livro, de fato, né? Ele e tem um livro também pelo Dan Wells, né? Então, ele disse que talvez tenha o nome ou não. Aí esse, como tem o nome dele, eu acho que ele vai ter mais participação do que, por exemplo, esses, né? Eu vi um comentário que, assim, é uma ideia muito boa, na minha opinião, que como o Brandon não quer colocar o nome dele na capa como autor, coloca tipo do universo criado pelo Brandon Sanderson, tipo a coisa assim. Isso com certeza vai ter, eu acho. É. Indicando na capa da Cosmere. Aí tipo, não tem ele como autor, mas tem o universo criado por ele, aí fica legal, assim. Comercialmente falando, é mais vantagem colocar o nome dele na capa, porque vai chamar atenção, né? Então, de qualquer jeito o nome dele vai estar na capa. Eu acho que é melhor colocar, tipo, o universo Cosmere criado pelo Brandon Sanderson, coisa assim. É que nem tem algumas novelas que tem escrito assim, uma novela da Cosmere. Ou a Cosmere Novel, escrito assim, embaixo do título, né? Para exatamente a pessoa associar aos outros livros, porque não é parte de nenhuma saga, é uma novela solta. E os livros da trama estão vindo com essa frase embaixo, né? Uma história Cosmere.
Eu vou falar aqui outra notícia da semana. É que o Brandon divulgou oficialmente uma ilustração do The Dog and the Dragon, que é uma história que o Rod conta em ritmo de guerra. Aí vai ter uma adaptação e livro ilustrado dessa história num financiamento coletivo ano que vem, em março. E tipo, como é um livro ilustrado, eu acho muito difícil chegar aqui no Brasil esse. Também. Tipo assim, a trama não tá trazendo nem Downshard e Ed Dancer, sabe? Que são Não é parte de uma impossível, saga. não é impossível, mas é difícil. Imagina Dog and the Dragon, que é um spin-off. Um spin-off não, mas é um trechinho de um livro ilustrado. Eu acho que é um pouco provável no momento. Talvez no futuro. Quando tiver mais livro pra lançar. Sei lá. Quando chegar 2028, só vai ter um lançamento por ano, né? Porque eles estão lançando basicamente 3, 4, 5 livros por ano. Né? É verdade. Não, porque vai ter Elantris 2 em 2029 e no final do ano mais Mistborn. Aí vai ser 2 livros. Vai ser 2 livros. Mas 2028 é um só, que é o primeiro de Mistborn. Aí vai ter Elantris 2 em 29, Elantris 3 Agora, tipo, em também em 2028, ao longo do ano, eu também acho que eles ainda vão terminar de publicar a coisa do Brandon ainda aqui. Também, tipo, por exemplo, Elantris não temos. Aí com a iminência de vir o Elantris 2, eu acho que eles vão acabar lançando Elantris. Mas eu realmente não acho que é por agora, assim, só se der outra, tipo, ser Warbreaker de novo, sabe? Que foi do nada. Dezembro Sai a gente Warbreaker. descobre. Então, Às vezes. grande chance, tá? Mas assim, eu diria que Elantris vem, tipo, 2027. No final de 2027 ou início de 2028. Eu também acho que vem em 2027. Porque agora a gente vai ter, tipo, Era 2, Ritmo de Guerra e Vento e Verdade, né? Sunlit Man e Ember Dark. Ember Dark nada é confirmado, né, até agora, que a trama tem os direitos. Sim, mas eu acredito que eles devem pegar também. Será? Pega Elantris junto de uma vez, sei lá. Com certeza. E assim, também eu tenho muita fé que a trama vai lançar logo, principalmente The Lost Metal, né, porque é um livro que a gente tem até o terceiro livro da Segunda Era, ainda falta ele. E depois, tendo Wind and True, tipo, já é o suficiente pra tu ler depois Ember Dark, sabe? Sim. Você já pode ficar tranquilo de não pegar spoiler em lugares e etc. O Nery não, né? Que o Nery não leu, então... É o fanfic. O Nery não pode ficar tranquilo. Então, gente, esse detalhe, né? Cara, esses dias eu tava vendo o roteiro que eu fiz aqui, né? Foi Ember Dark, que eu botei Ember Dark, né? Ele não leia. Eu abri, aí eu fui lendo assim, eu falei, caraca, aconteceu isso, foi? O que é isso? Eu nem lembro mais direito das coisas, né? Já tem muito Mas tempo. quando eu leio, eu relembro vocês. Você vai dando pequenos resumos. Vou comentando. A cada 3 capítulos você dá um resumo. É isso. Enfim, falando em Ember Dark, né? Saiu a capa da Thor de Isles of Ember Dark, ou Ilhas de Brasa Treva. E da Golans. E da Golans, que é a editora britânica que publica o Breno, né? E a capa é horrorosa. Quer dizer, ela é bonita pra capa de jogo, assim, tipo Indiana Jones, uma coisa assim. E realmente é na vibe do livro, mas tipo assim, achei meio fora do tom. É na vibe, mas meio fora do tom, assim, eu achei. Tem muito cara de livro infantil. Geralmente eu gosto de capas coloridas, com ilustração assim bem desenhada, tudo bem bacana. Mas esse tava parecendo um neon. Aí eu não gostei desse neon. Parece um jogo infantil em 3D. Mas assim, as paradas das cores, né, de ser colorido, de ser neon, no sentido assim que tá escuro e as cores brilham, tem tudo a ver com o ambiente que se passa a parte da história, né? Principalmente a parte dos flashbacks. Mas não é a vibe do livro, sabe? E a capa em si não parece, pra mim não parece capa de livro. Eu também não gostei da fonte que escolheram, que aí sim parece aquele jogo de PlayStation 2, sabe? Tipo Indiana Jones ou Príncipe da Pérsia, aquele títulozinho escrito. Nossa, muito Príncipe da Pérsia. Ember Dark, parece muito pra mim. Tipo aquele joguinho 2D no estilo Sonic, tá ligado? Que o bonequinho vai correndo, pulando, catando anéisinhos, enfim.
Não curti não, tá? Mas se vocês quiserem ver a capa, tem lá no Stormlight Brasil, Cosmo Central, eles publicaram lá. Eu não postei não, que Não postou, essa semana não? eu tava off. Então, se vocês quiserem ver a capa, Vai tem no lá no Cosmo Cosmo Central. Central, que ele postou lá, tá? Tá no Twitter. No Instagram você postou também, Hugo? Eu tô esperando sair uma qualidade melhor pra postar logo no Instagram. Outra coisa que a gente tem que comentar é a trama, né? Que tá dando indícios aí de que o ritmo de guerra, ou o ritmo da guerra, não sabemos, tá quase chegando aí, né? Eles estão pra anunciar esse livro. Eu acredito que eles devem anunciar agora, em outubro. E o lançamento deve ser em dezembro. Meu chute é esse. Eu tô ansioso pra esse livro chegar aqui no Brasil, porque ele é basicamente o livro que vem depois do Divisor de Águas de Stormlight, que é essa Sacramentadora, né? Depois daquele final bombástico ali, a gente vê com outro livro bombástico também, que é O Ritmo de Guerra, é o favorito de muita gente. E eu É tô um livro ansioso. pra esse livro chegar aqui. frenético. Sim. Ele divide opiniões, né? Eu acho que as pessoas têm mais opiniões fortes assim a respeito de Ritmo de Guerra do que, por exemplo, sei lá, Palavras de Radiância, sabe? Não, Palavras de Radiância é um dos mais amados da série, né? É, É o favorito de muita gente. é o que tipo assim, eu acho que Palavras de Radiância tá entre os que mais agradam. Sim. Geralmente quem não gosta de Palavras de Radiância é porque não teve muita paciência pra Shalom, que foi o meu caso na primeira vez que eu li. E também, sei lá, a primeira vez que eu li Palavras de Radiância também achei muito acelerado o final, né? Eu achei Acho isso que também. as coisas embolaram um pouco. Mas na releitura eu aproveitei muito mais. Eu também. Eu gostei muito mais de Caminho dos Reis do que de Palavras de Radiância, quando eu li pela primeira vez. E, tipo assim, Sacramentadora foi o meu favorito, ainda continua sendo. Mas Ritmo de Guerra tá, tipo assim, sei lá, top 2, top 3. Eu acho que é um dos meus favoritos também. Pra mim fica trocando de lugar, Sacramentadora e Ritmo de Guerra. Tem dia que é um, tem dia que é outro. Hoje tá sendo um Ritmo de Guerra, tá? Eu não sei se é por causa do hype, mas esses dias eu tava tipo, nossa, esse livro é muito bom. Tem um momento ali mesmo, do final, aquele momento, Sim. eu quero muito ver a reação das pessoas com isso. Mas também eu acho que é um livro que divide muita opinião, porque tem muita construção de mundo. Tipo assim, se você é um leitor de fantasia que gosta de saber detalhes sobre o mundo, esse é o livro. Eu sou essa pessoa e eu adorei, tipo, saber detalhes sobre os fabriais, sobre como que a investidura funciona, saber mais sobre os cantores também. Eu acho que é um livro que faz muita diferença, assim. Mas às vezes tem gente que acha cansativo. Aí também tem alguns martírios, né? Que eu não vou nem falar quem é que tá sofrendo no livro, que eu acho que é óbvio. É aquele que sempre sofre, que sofre mais ainda, né? É isso. Às vezes a pessoa também não tem paciência pro sofrimento alheio. Nesse livro, o Sanderson vai explicar de forma lógica tudo o que acontece no sistema de magia, basicamente, né? Então é basicamente como se fosse um livro de ciências dentro de Stormlight. O Ritmo de Guerra é basicamente isso. Mas tem muita questão emocional também. É um livro, acho que é o livro mais emocional entre os personagens. Eu acredito que ele, o desenvolvimento do Galad mesmo é muito desenvolvimento interno, assim, dele, sabe? Da Navani também, né? Da Navani, nossa, a Navani brilha muito nesse livro. Brilha, maravilhosa. E eu gosto muito da Venli. Então, assim, quem estiver falando mal da Venli, ela é equivocada. Eu estou falando mal da Venli. Com certeza. Mas ela é ótima. Ela não é ótima, eu estou falando mal dela. Ela é ótima pra gente. Mas no quinto livro eu aprendi a aceitar ela. Eu gostei dela em Denchu. Até em Ritmo de Guerra eu tinha preguiça dela. Eu gostava dela, gente, em Ritmo de Guerra. Você tem uns pensamentos meio errados, então. Amigo, eu gosto de personagens caóticos, sabe? Eu gosto muito mais da irmã dela, velho. Eu gosto dela também, mas ela é meio café com leite, assim, muito boazinha, sabe? Ela é tão galera. Bom, vamos pro episódio, né? Hoje, como eu falei, vamos estar falando sobre o Herói das Eras. Obviamente, teremos spoilers de Místico e de Poço da Ascensão. E de Herói das Eras até o final do capítulo 40. Então, se você não leu até aí, não recomendo você ouvir, né? Você vai tomar spoiler de várias coisas, né? Depois que você chegar no capítulo 41, aí você vem ouvir aqui o episódio. Isso, com certeza. Antes de a gente começar a falar do que acontece no livro, queria falar agora do Elend, que no final de Poço da Ascensão ele virou um Mistborn. Aí o que é que vocês acharam dos poderes dele em comparação com a Avin? Que a Avin já era bem treinada e tal pelo Kelsey,
Só que o Elend, ele queimou, né? Aquele metal que dá os poderes do Mistborn meio que original. Aí, tecnicamente, mais forte que a Vin, só que a Vin, como é treinada, ela fica por cima. O que, é que vocês acham? Não, eu Vai acho que ser o uma Elend... merda. O Ellen deveria ter morrido. Mas como sobreviveu, né, a gente tem que aceitar. Tipo assim, o que me consola é que, tipo, quando eu li a primeira vez, eu não sabia que ele depois ia tomar tempo na vida e ia se tornar um personagem legalzinho, sabe? Eu não sabia disso, então eu só senti raiva mesmo a primeira vez. Tipo, esse merda não morre. Sabe, na segunda vez eu fiquei tipo, tá, vai lá, Vim. Come a pedra, filho, vai, vamos. Comeu pedra. Tomou remédio. Então, aí, engole esse negócio. Mas eu acho assim que em questão de habilidade, a Vinha é bem mais habilidosa que ele, né? O que, assim, por mais que ele tenha 2 anos de treinamento com a Vin no começo desse livro, ela continua sendo melhor que ele, não só por questões assim de. Tipo assim, é questão de habilidade, mas não só com a alomancia, sabe? Também tem a habilidade da Vin em percepção de situações, porque ela era uma pessoa da rua, tá ligado? Tipo, ela tem um instinto de sobrevivência que o Elend não tem, porque Elend foi criado com ovo maltino e leite de pera. Então, assim, é isso. O Elend também, a Vin mesmo fala isso, né? Que o Elend, ele tenta entender as coisas racionalmente. E ela não, tipo, ela sente a vibe e tô fora. Inclusive, tem até uma parte aqui na frente, né, que ela vai encontrar com o Royd. Quando vai chegando perto, ela sente uma vibe estranha. E aí ela mete o pé. Vou não. E corre. Vou não. É mó vibe esquisita, o brother ali assoviando na rua. Ela mete o pé. Então, é isso, assim, tipo. E aí acaba que, por exemplo, pra controlar os Colors, o Elend é mais forte, né? Que a Vin pra controlar mais Colors. Ele também consegue agitar ou abrandar o sentimento de multidões bem maiores que a Vin, né? E eu achei interessante, tipo, isso já junta um pouco com as epígrafes também, que a gente vai falar especificamente delas. Quando é falado na epígrafe que antigamente, por todos os Mistborns e todos os Brumosos terem as habilidades mais puras e mais fortes, todos eles conseguiam controlar Kandras. Todos eles conseguiam controlar Colors. E aí por isso que os Kandras fizeram o contrato para início de conversa. Porque eles poderiam ser controlados por qualquer um, basicamente. Desde, tipo assim, o cara que só tem um poderzinho de abrandar ou atiçar emoções. Enfim, é uma pessoa que controla estranho, etc. Então, eu acho que ele é abordado de uma forma que faz bem sentido, sabe? Faz Porque sentido. ficou uma coisa equilibrada, né? A gente vê que a Vin, como você falou, ela viveu nas ruas, né? Quando a gente vê lá no primeiro livro, nos primeiros capítulos dela, ela era muito observadora, né? Quando tinha aquele cara dono da gangue lá que levava ela ficava só observando no canto, né? Então ela continua sendo essa pessoa observadora. Enquanto ela tá, tipo assim, conversando com alguém, ela tá observando ao redor tudo que tá acontecendo. Então, e teve o treinamento com o Kelsier também, né? Apesar dele ser mais forte que ela, na questão alomântica, né? Ela tem mais treinamento que ele. Então ficou uma coisa equilibrada ali. E ela é mais ousada que ele também. Sim, sim. Ele é mais reticente para as coisas, né? E ela não, ela simplesmente mete o pé na cova e vai com Deus. Tipo, é isso. E... Ai, nossa, teve uma cena... Tipo assim, eu vou citar a única cena que me deu asco até agora, nesse livro. Cena Velend, tá? Que é quando o Elend puxa a porra do livro enquanto eles estão dançando no baile. Tipo assim... Tava até legalzinha a cena do baile. Eles nunca, tipo, Não, eu tiveram acho chance eles de dançar fofos. juntos. Nossa, que legal. Novela das Não, 6. Lindos. E o Lembrei cara do saca primeiro um livro. livro. Aí quando ele vai e puxa o livro, Sabe? pelo amor de Deus. Ah, não, velho. Eu sou muito contra. Que Eu sou cringeira, muito velho. contra. Velho, que cringeira. Sinceramente, eu fiquei muito com vergonha dele, velho. Nossa. Vocês gostam de Mas, puxar o tirando livro quando você isso... sai. Vocês gostam? Ultimamente eu não tô gostando nem O de quê? livro na minha casa, imagine na festa. Eu perguntei se vocês gostam de sair com um livro pra ler em algum canto.
Depende do Tipo lugar, assim, né? Tipo, eu sempre levo meu Kindle pra passear. Sempre. Quer dizer, a não ser que seja um rolê, que tipo, assim, eu vou pro Olha, cinema, eu sempre amigo, não vou ler no a gente cinema. sempre soube que Beatriz está mais próxima do Elende daqui dos três, tá vendo? Pô, sabe, se é aquela pessoa esquisita, tá ligado? Que chega no rolê, senta no canto e fica lendo. Pô, não, mas tipo assim, você vai pra eu uma não festa, ligo. você vai pra um, sei lá, uma reunião com seus Tu sai amigos, com a um lugar. cremosa, aí Aí tu você vai leva dançar com a sai novinha, com um você leva livro, um livro, pô, pelo amor de Deus aí. na moral. Quer se Enfim, aparecer. Performático. essa é a minha cota de reclamação do Elend Performática é nesse exatamente episódio. isso. Eu não tenho mais nada que reclamar do Elend, ele tá ótimo no resto. Ele lembra da Tindril, e ele fica tipo, ai, a Tindril, você tava certa. Querida E ela Tindy. tava Faz mesmo. falta. Mas pior que nesse livro ele tá legalzinho de acompanhar. Ele não tá me irritando, não. É, Realmente a única coisa que me irritou foi essa cena que a Bia falou mesmo. também porque ele tá mais autoconfiante, né? Nossa, sim. É. Outra pessoa agora. A Vin também tá mais autoconfiante, aí tá mais de boa, assim. Sim. E você vê que no segundo livro eles não se conversam. Agora eles estão conversando das coisas. É, Você vê que agora eles têm diálogo entre si. sim. Eles se abrem mais um pro outro. Então, né? Tá bem melhor de ler essa relação deles agora. E como um todo, assim, tipo, todo esse arco, né, que começa lá, dele chegando pra tomar uma cidade, né, com a intenção de levar seus habitantes pra Luthadel e tirar as pessoas das brumas, porque também eles estão percebendo que as brumas estão vindo cada vez mais cedo, estão ocupando mais espaço no mapa, né? E aí que a área central, onde fica Luthadel, é uma área que tem menos brumas do que a periferia, assim, digamos, né? E aí estão tentando levar as pessoas para lá, ao mesmo tempo que procurando respostas, né? Então descobriu-se que existem várias cavernas daquela que o Sazed visita no segundo livro e também que é onde estava o Poço da Ascensão, né? Cavernas com muitos suprimentos e com mensagens gravadas em metal. E essas cavernas, elas existem por conta que o Senhor Soberano, ele previa que em algum momento Ruína ia ser liberada e que iria se iniciar o fim do mundo. E é aquela segunda virada, sabe, dessa trilogia, porque a primeira é derrotamos o vilão. Aí a segunda é ele não era o vilão. Era, mas não era. Era, mas não era. E outra é que ele tava tentando salvar as pessoas de fato, sabe? Tipo, ele era o vilão porque ele tava causando a opressão. Só que o motivo dele causar a opressão era para tentar salvar o planeta como um todo, né? Duvido muito disso aí. Como é que ele quer salvar escravizando aí a população? Sei lá, estranho. Amigo, assim, eu não vou começar a dar spoiler aqui da outra metade do livro, então vou ficar calada. Na live a gente conversa. Na live a gente conversa mais. Que aí dá pra falar bem disso. Mas é isso, ele tinha métodos completamente questionáveis. Só que quando você entende o motivo central, aí as coisas ficam mais fáceis de entender. Quer dizer que ele não era um tirano? Não, ele era um tirano pra caramba, mas. Enfim. E um motivo por trás. Tem um motivo que não justifica, Não. mas dá pra entender. Sim, aí eles estão tentando entrar nessa cidade de Urtô pra acessar essa caverna, né? E eles estão com altas suspeitas que lá tem Atium. A gente vê que aquele Colosso, chamado humano, né? Que fica. A Vin fica controlando ele, né? Ele fica seguindo ela o tempo inteiro. E a gente meio que vai entendendo um pouco, né? Sobre a questão dos Colos, né? Inclusive da construção deles. É explicada parcialmente, né? Até nessa primeira parte do livro. Inclusive a questão das estacas, né? Ele explica que são várias pessoas em uma só. Que era uma informação que a gente não tinha no livro anterior, por exemplo. Uhum. E ele vê, a Vin percebe que tinha uma estaca menor do que a dos Inquisidores, né? Mas ele tinha uma estaca ali dentro dele, dentro do corpo dele. Então é uma coisa que vai ser desenvolvida ainda ao longo do livro, né? Que a gente vai descobrir mais sobre a questão da imalogia, né?
E tem essa parada também de que eles lembram em algum nível de que eles eram humanos. E aí por isso que eles ficam buscando a humanidade, agora que eles não estão completamente dormentes, né? Por conta do Senhor Soberano. Eles estão em busca disso. E é falado também que os Kandra e os Kolos são primos por causa da questão hemalúrgica também, né? Que ambos têm aquela estaca de hemalogia. Uhum. E aí a Vin e o Elend, eles conversam entre eles, né, de que entre eles e uma galera, né, o pessoal. Se eles conseguem controlar Kandras e Colós, talvez eles também consigam controlar Inquisidores, que também tem os pregos, né? Eles têm um prego que é o prego assim que mantém eles vivos, né? Que isso é retratado tanto no primeiro livro como no segundo, né? Que no primeiro livro a Vinha arranca um prego desse de um inquisidor e ele morre. Um prego em vez de estaca. Uma estaca. É porque eu imagino um prego grandão, sabe? É um prego gigante. Um prego grandão, é como eu imagino. E também tem uma outra parada que eles perceberam aqui, que são as mortes, né, que tá acontecendo por causa das brumas. As pessoas são expostas nas brumas e pelos cálculos que a galera do Elend fez lá, 16% dos expostos ficam doentes. Dentre os que ficam doentes, 16% ficam doentes por mais de um dia. Dentre os que ficam doentes por mais de um dia, 16% morrem. E assim, estão percebendo que há um padrão, que não é aleatório. Tem alguma coisa aí. A galera da Igreja do Sobrevivente, né, tá dizendo que é porque o sobrevivente... Quer dizer, tá dizendo que a galera que se curou rápido é fiel ao sobrevivente, mas a galera que demorou 2 semanas pra ficar bom é porque faltou fé. Tá vendo? Quer você fazendo o melhor até morto. Inclusive, a gente tem esse questionamento vindo do Demo, né? Que ele fica doente ali também. E ele meio que... A fé dele fica enfraquecida depois disso. Que ele fica Ele fazendo entrega mais o carro e tudo. questionamentos. Sim. Tadinho. E o Elend faz todo um discurso ali pra ele, né? Que não, que isso não tem nada a ver. Tipo assim, o Elend de começo ele não tava querendo ver que havia um padrão, né? Mas depois ele aceita que, de fato, esquisito. Tem um padrão. E é interessante também ver a Vin percebendo que as brumas que uma vez deram poder a ela, agora se repelem dela. Tipo, ela não tem mais a mesma relação que havia no começo do primeiro livro, né? E durante o primeiro livro. E ela lembra também da figura das brumas, né? Que ela pensa que é a mesma coisa, né? Aparecia pra ela e aqui tentou matar o Elend, né? Então ela fica se lembrando disso durante o livro. Ela acha que essa figura das brumas é aliado deles, tipo, é inimigo de Ruína, né? Porque tentou matar o Elend para que ela ficasse com poder e para salvar o Elend. Só que ela libera o poder e aí a figura, né, não queria que isso acontecesse. Então é meio que assim, inimigo do meu inimigo, sabe? Exato. A gente tem um Tensum, né? Ele voltou pra terra natal pra ser julgado ali, né? Porque, pra quem não lembra, ele simplesmente matou o pobre do Orisol. Ele voltou porque ele desobedeceu o contrato com o Zen, né? Matar humano é um crime. Ele não pode matar gente, mas matar Kandra não estava na constituição deles. Sabe? Isso não estava previsto. Mas depois a galera quer, tipo assim, criar um mousse em cima disso, sendo que esse não é o problema, sabe? É verdade. Porque eles não querem falar que ele falou pra Vin que como que faz para controlar um Kandra e que, para além disso, ele favoreceu a Vin dentro de uma luta para matar o Zen. Dessa forma, descumprindo o contrato dele. Aí ele voltou porque ele descumpriu o contrato. Mas aí começa o julgamento, né? Uma coisa, a Milan aparece. A Milan aparece querida. Milan. Eu gosto dela também. Que assim, né? Kandras são seres eternos, né? Então, é isso aí. Eu acho uma maneira os julgamentos lá, tipo... E o Tensum tentando... Assim, na verdade, o Tensum e o Seis, eles são 2 pontos fora da curva dentro da sociedade que eles foram criados, sabe? Tipo, o Tensum, ele acha que aquele monte de regras basicamente não vale a pena se
está acontecendo o fim do mundo. Exato. Temos coisas mais importantes para se preocupar, sabe? Tipo assim. As coisas decidiram pela inércia quanto ao que está acontecendo, ao invés de tentar fazer algo, né? Já que o Senhor Soberano morreu. E uma coisa que o Tensum fala é que eles tinham o Senhor Soberano como pai e que agora, no caso, a Vin deveria ser a mãe deles, né? Porque ela matou o Senhor Soberano. Como? Eu acho que nem ele acredita nisso, Ele sinceramente. falou isso pra, tipo assim. Ele meteu um louco ali pra ver se cola, tá ligado? Só pra E agitar não a colou, galera. não. Não colou, Não não. colou. Só pra galera ficar tipo, quem sabe, tipo assim. Mas também é interessante ver que tem as diferenças entre as gerações, né, de campo. Tipo, a primeira geração decidiu que ela é superior a todas, né, e são os grandes juízes dos campos. Eles ficam escondidos e só falam com a segunda geração. Aí o próprio Tensum fica tipo, cara, eu trocava uma ideia com esses caras e agora eles decidiram que só falam com a galera da segunda geração. Porque o Tensum é da terceira, né? Tipo, o Tensum é muito esperto. Ele, antes de chegar. E assim, algo me diz que ele já sabia que ele ia fugir depois, sabe? Porque antes de chegar lá, ele enterrou os pregos do Odisseu, né? Ele guardou no lugar para pegar depois. Então, de alguma forma, ele tinha a esperança de sair de lá, né? E é muito engraçado ele passando a rasteira no Candra Velho lá. Uhum. Ele fica falando pra Milan, né, que, ai, nossa, eu odiava seu cachorro é horrível, humilhante, degradante. Aí os caras vão lá e fazem a coisa mais óbvia do mundo, né? Dão um cachorro por ter sucesso. Enfim. Na minha cabeça ele sempre vai ser um cachorro. Na minha cabeça também, sempre vai ser um cachorro. Se ele aparecer como gente em algum momento, eu vou achar até esquisito. Vai ser estranho, sim. Mas ele meio que virou, assim, o melhor pet da Cosmere, né? Assim. Nossa, quando eu vi que ele tinha matado o Orisol, quando eu li pela primeira vez o Poço da Ascensão, eu fiquei com muita raiva, velho. Porque eu gostava muito do Orisol. Porque você meio que fica acostumado com ele desde o primeiro livro, né? Que ele se passava pelo Renault, depois virou cachorro, né? E tipo assim, quando eu vi que outro Kandra tinha matado, eu fiquei com muita raiva disso, velho. Mas aí, às vezes você lê o terceiro livro e você começa a se apegar a ele também. Você entende as motivações dele. Eu gostava do Oresou na parte já que ele é o Tensum. Porque antes disso ele meio que odeia a Vin, sabe? Aí ele fica, tipo, sendo cuzão com ela e ela sendo cuzona com ele também. Aí ele só começa a ficar, assim, amigável quando é o Tensum, né? Que ele assume o personagem, assim, né? Então, pra mim, quando eu descobri, eu só fiquei tipo, meu Deus, não esperava. Bom, como a gente já esteve falando, né? Os Cantras, eles são feitos por hemalurgia, né? Então, pega uma estaca de metal já imbuída com algum poder e essa estaca de metal é colocada num... Pontos específicos do corpo de alguém. Não, tô falando do Misty Raid. Tô tentando lembrar o nome do Misty Raid. E aí já essa estaca já assim com o poder de alguém, né? Porque para passar o poder pra estaca tem que ter matado alguém que tem o poder, né? E aí que ela é empalada num espectro das brumas e esse espectro das brumas começa a tomar uma consciência, né? Tipo, você começa a ter aspectos humanos, né? Que até então eles não tinham. E aí por isso também que os mais antigos, né? O primeiro, segundo, terceira, quarta geração são os que têm maior capacidade de se metamorfizar, né? Tipo, de mudar o próprio corpo. Por isso que o Tensur é tão bom no que faz. Enfim, vamos pro próximo. É o Sazed. Ô, gente, o Sazed. O melhor personagem Coitado, do né? livro. Sim, também. Ele tá sendo o nosso Khaled, né? O Sofredor. sofredor. Crise existencial todo dia. Mas assim, o Sazed, eu acho que não tem nem tanta coisa pra falar sobre ele, sabe? Além de que... ele tá mal, né? Tipo, ele tá sem ver muito propósito nas coisas. Desde que a Tindril morreu e que percebeu que havia uma coisa
que tava fazendo eles de otários. Porque ele ficou mó tempão estudando Quatíndio pra nada. Porque era tudo texto modificado por ruína, né? Tocado por ruína. Então ele tá meio perdido, assim, sabe? Tipo, os terrissanos querem que ele seja o rei deles. E ele não quer. Aí o Elend suplica pra ele ser o diplomata, né? Manda ele lá pra cidade dos rebeldes lá, né? E qual que é o nome da cidade, vocês lembram? Cidade que tem um cidadão, né? É o teu. É o Thor, né? Eu falei errado, então. O outro é Fadrax. É isso. Gente, corrigindo o que eu falei, tá? Eles estão fazendo o sítio lá em Fadrax. Como é que chama isso? De ficar acampado na frente pedindo de entrar? Fazer um cerco, não? É cerco. Ele tá fazendo cerco em Fadrax. E em Urtor está o Seident. Isso, exatamente. E aí o Seident tá lá em Urtor e onde a gente tá agora, no capítulo 40, ele tá achando empolgante que os Ska conseguiram um novo sobrevivente. Então é uma religião diferente das outras, né? Que pode se renovar. Renovar o seu profeta, assim, digamos, né? É o chamado Lorde das Chamas agora, né? Sobrevivente das chamas, Lorde das É chamas. isso, sobrevivente das chamas. E é interessante o desenvolvimento dele nesse livro, porque antes ele era um guardador de religiões, né? E agora ele perdeu totalmente a fé, né? Depois da morte da Tindio. E ele não acredita mais em nenhuma religião. Não, na verdade, ele não busca mais refúgio em nada. Tanto que as pessoas pedem o conselho dele sobre as religiões ali e ele não faz a mesma coisa que ele Não fazia antes. parece, né? Quer oferecer algum refúgio em alguma religião daquelas que ele estudava ali. E desde antes também, né? Tipo, por mais que ele continuasse oferecendo, ele percebeu, depois da queda do Senhor Soberano, que as pessoas estavam mais interessadas em outras coisas. Tipo, ele estava tentando fazer o que havia sido previsto que ele devia fazer, né? De oferecer religiões para o Ska, para o povo Ska relembrar o que eles acreditavam e assim reestruturar a sociedade. Só que o povo Ska não estava interessado nisso no momento, porque por conta do vácuo de poder que aconteceu, estava tudo em desordem, né? E ainda está muito em desordem. Então as pessoas estão passando muita fome. E aí é aquela coisa, né? O Deus que eles conheciam era o Senhor Soberano. Então, desde lá, assim, eu acho que o Caesar já estava se desacreditando um pouco desse propósito, né, de vida que ele tinha. E, enfim, em possessão ele abraça a sua participação no governo, né? E nesse livro ele tá, digamos assim, revendo a sua perspectiva, assim, sabe? E a Vin e o Fantasma, tem um momento ali que eles pedem um conselho dele, né? E ele fala, chega até a citar alguma religião ali, e o Fantasma, você não vai pregar essa religião pra mim? Ele fala que não. Ele não tem mais fé em nenhuma daquelas religiões. E a Vin chega a ficar com pesar, né? Pensando nele, justamente porque ele não é mais aquela pessoa que aconselha mais, né? Ela se lembra lá do primeiro livro, né? Quando ele aconselhava ela, né? E ele não é mais aquela pessoa. Também ela fala pra ele, né, que ela estava disposta a ver o Kelsier morrer. E isso impacta ele. E que estava disposta a ver o Kelsier morrer. O Kelsier não, o Elend morrer, né? O Kelsier, ela não estava disposta, mesmo assim viu, né? Enfim, mas estava disposta a ver o Elend morrer, porque ela acreditava que se ela salvasse ele em detrimento de salvar as pessoas, ele não seria honroso com quem o Elend é, sabe? O Elend não ficaria bem com isso. E isso impacta o Caesar, né? Quando ela fala isso, ele fica pensativo, assim, né? Porque, tipo assim, parece que não tá claro para as pessoas que ele e Tindril tinham uma relação amorosa, né? Nem que fosse uma relação amorosa platônica, né? No sentido de que não havia a parte física, né? Mas parece que não é todo mundo que sabe disso. Porque geralmente quando as pessoas estão lendo essas relações,
as pessoas, tipo assim, só acreditam no casal quando eles têm algo físico, né? Mas eles tinham uma relação emocional muito forte um com o outro. De Sim. ligação, principalmente, né? Então é muito interessante isso. E eu lembro da Tyndall falando, né, que, tipo, a Tyndall tinha sido estuprada diversas vezes, né, por conta do lugar que ela ocupava dentro do Império, né, de ser uma mãe terriçana. Então ela não queria uma relação física, ela não queria. Então era uma relação platônica, assim, mais profunda, assim, de certa forma. Enfim, estou até ficando triste aqui. Não, é muito triste isso, gente, pelo amor de Deus. É. Bom, nosso fantasminha camarada agora. Fantasma. Gosto muito dele, tá? Eu também gosto muito dele. Eu acho ele meio pão com ovo, assim. Eu gosto dele. Tipo, ele é claramente um garoto adolescente que ganhou o poderzinho e, tipo assim, ai não, eu tenho um propósito agora. E aí eu fico tipo, ai, vai, garoto. Tipo assim, ele é uma criancinha, sabe? A gente tem o Kaladin, que é o Superman do Sanderson. Eu acho que o fantasma é o Spider-Man do Sanderson. O Peter Parker do Sanderson. Eu pensei mais, tipo, o Robin, sabe, do Batman? É, pode ser também. Pensei uma coisa mais assim, a energia que ele me passa é mais o Robin, assim, não é tão legal quanto o Superman. O Superman não, o Homem-Aranha. Spider-Man. Ele não é Porque tão o legal Peter quanto o Parker, Homem-Aranha. o adolescente, ele era tipo assim, sofria bullying na escola dos caras lá. Depois ele ganha É. poderzinho e fica legal. Pô, mas ele é o brother das ruas, sabe? O Peter Parker é fechamento, ele é legal, divertido e Verdade, tal. verdade. O fantasma não é, não, assim, tipo, ele é meio, sei lá, meio pombo, assim. Eu não acho que ele tem muita personalidade, não, tá? Então, assim, eu fico meio ok. Mas fiquei mó triste com. Tem um flashback dele, né? Que ele lembra de quando ele adotou o nome Lashborns. Que o pai dele abandonou ele e a mãe também, né? Nossa, muito triste. Qual o significado mesmo do nome? Esqueci agora. Lashborns. Eu acho que é alguma coisa tipo sem nome ou abandonado. É por aí. Não vou lembrar, não. Aquele que foi abandonado, uma coisa assim. É aquele que foi abandonado, alguma coisa assim também. Não lembro bem, não. Já tentei. Jesus, muito de nome, muito de nome. Ainda mais quando eu tô ainda usando muito audiobook, que é como eu tô fazendo, eu fico pior ainda. Mas. Eu fui abandonado. Eu fui abandonado, é isso? É, Ah, Coitado. pô, eu fiquei triste por ele. Mas eu acho legal, vai, o desenvolvimento dele. Ele resolve que ele vai abusar, tipo assim, usar e abusar do estanho, né? É estanho, né? Isso. Tinai. Do estanho para ficar ultra sensível e ser um bom espião dessa forma, até que ele leva uma facada. Uma espadada, né? Tipo, Dizendo. Arya na quinta temporada de Game of Thrones. Vai pra casa do preto e do branco. Amigo, vamos estar lembrando de coisa boa? Vamos falar de coisa boa agora. Não me parece muito. Poxa, lembra um pouco. Esse núcleo dele é basicamente um núcleo à parte, né? A gente vê que tem Uhum. todo um desenvolvimento ali de outra coisa que tá rolando ali na cidade de Urtou, né? A gente vê que tem um cidadão, que é um cara que é um Scar, que ele tá promovendo essa rebelião aí, né? Ele quer ter um reino, no caso, uma cidade que seja governada pelos Scar. Então a gente vai ter muitas discussões bem interessantes aí, justamente sobre essa questão de política, né? A gente vê que o Elend tem uma forma de governar, de uma forma. A gente tem o Brandon Sanderson sendo marxista agora no, no núcleo do fantasma. Não, mas é isso que me pega muito, cara. O Brandon Sanderson é muito americano, velho. Me dá raiva isso às vezes. Ai, sem querer muito entrar num rolê de política, mas me pega muito que quando o Brandon vai retratar uma revolta popular, a revolta tem que ser a mais escrota possível. Tipo,
bota o Elend no trono, aí ele tipo assim, ai, pô, não é bem assim, ai, nem todo nobre, ai, não, pera aí, beleza, aí vai fazer uma revolução Scar, é o cara mais escroto possível liderando, cara, é um E ele cara não trabalha bem escroto, essa questão aí. Ele não não, trabalha não bem. trabalha bem, nem um Eu acho que pouco, questões sociais no geral, o Sanderson não deixa a desejar, assim. Que, né? eu também acho, eu sinto que ele constantemente levanta uma bola e não chuta, ou melhor, não Exatamente. saca, que eu acho que essa gíria é de vôlei. Às vezes ele até tenta jogar pra cima assim, mas o taco passa direto, sabe? Não bate, não acerta. Mas é isso, assim, tipo, o Seth, ele é hipócrita, basicamente, né? Que O ele Seth fica não, falando o assim, Kellion. Seth, o cidadão, né? Kellion. Enfim, o cidadão, ele é hipócrita, sabe? Tipo, ele diz assim que não vamos aceitar nobres, aí mata todos os nobres, até aí beleza, né? Estamos seguindo. Concordo. Mas aí ele resolve também que não vai aceitar os filhos desses nobres. Então, qualquer alomântico, ele também vai matar. Sendo que ele cultua Kelsier, que era um nascido da Bruma, Então, filho né? de um obrigador, assim como a Vin também, assim como a trupe inteira do Kelsier, é tudo descendente de obrigador e gente da nobreza mesmo, sabe? Então, tipo, cara, qual que é a sua, sabe? Tu tá cultuando um brother que era o nascido da Bruma, dizendo que por isso ele vai matar os nobres, e ele tá matando a galera que apoiava o nascido da Bruma, que você tem como deus, assim, né? E também tem essa parada, né? Que ele dizia que ia matar, mas não matava, né? Ele fazia parecer que matava pra cooptar por trás, pra ser, tipo, guarda dele, né? Não podia desperdiçar essa ferramenta. E tem outra coisa nesse núcleo do fantasma, é que ele é um olho de estanho, e nas chamas ele vê uma voz, tipo, pra salvar ele, né? Tentando salvar ele. Tipo, ele foi preso dentro do. Ele tava sendo executado, né? Aí o modo de executar que ele decidiu, que o cidadão decidiu que era a melhor forma é prender a pessoa dentro de uma casa e queimar a casa junto. Pra você ver, como ele faz, assim, os nobres são ponderados, a galera pobre é tudo sinistra, né? Aí beleza. Aí ele botava a galera dentro e botava pra queimar o prédio, né? E aí foi o que aconteceu com o fantasma. Só que um pouco antes, né, ele teve uma luta com a galera antes dele ser preso. Caiu, um dos alomânticos caiu em cima dele, um brumoso, né, caiu em cima dele. E o outro transpassou ele com a espada. E um pedaço dessa espada ficou no fantasma, né? Aí durante esse incêndio, ele fica ouvindo uma voz, aí ele decide que a voz é o Kelsey. Gente, tá parecendo a Vin, né? Ouvindo voz. Eu vi a Vin ouvindo o Ring até hoje e o fantasma ouvindo o Kelsey. Enfim, aí fica ele achando que tá ouvindo o Kelsey, né? Aí, sei lá, cara, me lembra um pouco a Nightblood até embaixo, em partes assim, sabe? Porque fica tipo, você vai ter que matar ele, né? Você sabe. Mata ele, vai. Mata assim. Vai, mata. E por fim, ele ganha outra habilidade, né? De queimar Peltry. Que nisso ele usa pra se curar, né? Sim. Então agora ele tem duas habilidades, né? De dois metais opostos. Eu falando aqui, eu tava mutado. Aí como é que ele ganhou esse poder aí, hein? Então, a gente não sabe ainda. Pois é. Só sei assim que ele tenta arrancar o pedaço da espada que ficou pra fora, né? Um pedacinho assim. E aí o Kelsey fala na cabeça desse, não arranque não. Deixa aí. Aí ele deixa. E é isso. E aí acaba que depois disso a galera começa a ver ele como meio que um renascido, assim, né? Como um outro sobrevivente. E aí ele vira o sobrevivente das chamas. Exato. Agora é engraçado que. Engraçado não, mas assim, achei interessante, assim, né? Que o brother chama ele pra salvar a filha dele, que vai ser queimada também, né, no prédio. E aí que ele cobra pagamento, né? É tipo, ele vai ser pago.
É tipo assim, que figura religiosa é essa, brother? Que Se não pagar também, deixa a menina morrer. isso? Morre aí, não há a ver Morre, com fia. isso. Aí tem, acho que é o derradeiro ponto de vista dele, né? Antes do capítulo 40, é ele Sim. salvando a garota e saindo do prédio com a capa pegando fogo, segurando um neném. Um neném não, uma criança nos braços, assim, muito simbólico de salvador da pátria, sabe? E aí a Oriane agita a emoção de todo mundo, o Brisa tira as emoções pra ficar só a agitação da Oriane e todo mundo fica tipo... "Ah!" E vai pra cima da galera do cidadão lá. E ele tá encontrando a irmã do cidadão também, né? É Beldre o nome dela? É, Beldre. Encontrando assim, ele tava sendo meio stalker, né? Exato, tá sendo meu Tava stalker. sendo meio stalker, olhando assim pela janela. Ficar Ai, de porque ela longe tá tão ela triste. sozinha ali. Ela tão tristinha ali. Eu ficava olhando pra ela assim. Ela, quando eu falei com ela, tipo assim, quando eu fiquei perto dela, ela nem me tratou mal, sabe? Cara, ele tem muito pouco amor próprio, velho. Ele Coitado. teve um crush na Vin, né? Que era meio assim também, tipo, pô, ela nem me trata mal, né? Então, Ela só me deu bom dia. ela me deu bom dia. Mas ele ainda é meio garotinho demais, né? Isso É, é muito, muito. fofo, assim. Ele é um pouco infantil, né, ainda, é muito garoto. Acho que é isso, né, do fantasma. É isso. Ah, e eu também acho massa que eles fizeram acampamento na caverna de Urtor, né? Sim, Eles estão lá na caverna com todo o suprimento e o lago que antes corria pelos canais está dentro da caverna. exato. Muito doido Pra isso. a água ficar limpa, né? Pra as brumas, as cinzas ali não sujar a água, né? Pra eles poderem beber água limpa. A água é pra sustentar o fim do mundo, né? Quando eu tava lendo, eu fiquei, pela primeira vez, foi um lago? Que interessante. Por que tem um lago? Aí depois Não, ficou com nada demais. É tipo, esse é é. só água mesmo. Fica Uhum. tranquilo. O outro ponto de vista que a gente tem, capítulos muito breves, é o do Marsh. Outro que tem voz na cabeça também, tá? Nossa, Temos um pelo amor de trio. Deus. Atormentado totalmente ali por ruína, Três né? atormentados no livro. O Meu Rin, Deus, gente. que é o mais suave. Aí tem o Kelser, que tá ali bem presente. E tem a Ruína falando no juízo do Marsh. E em alguns momentos ali a gente vê que ele consegue retomar o controle, né? Da própria mente Uhum. dele. E ele vê que o tanto de merda que ele fez, ele fica, nossa, que cheiro horrível. E quando o Ruína toma o controle de novo, ele vê que tá, tipo, um ambiente ele cheio de sangue, cheio de morte. Ele, tipo assim, gosta daquilo, né? Ele acha que aquilo ali é É. prazeroso pra ele. Então a gente vê essa dualidade aí, né? Quando ele toma o poder da mente dele de volta, né? É quando ele retoma a sua consciência e quando é a ruína que tá controlando ele. É muito interessante. E me faz pensar assim que Ruína ela não consegue ser onipresente, assim, digamos. Tipo, ela não consegue estar com atenção em tudo, em todos os lugares. Porque o que acontece é que a Ruína não tá prestando atenção no Marshall. Com isso também ele percebe que o Ruína não consegue ler os pensamentos dele, né? Então ele começa a resistir, vai resistir só um pouquinho para não ser perceptível. E porque em algum momento ele acredita que vai ter uma oportunidade de fazer uma ação diferente que vai contribuir para derrota de Ruína. Aí é bem interessante. Eu gosto muito dos pontos de vista dele. Eu acho interessante, assim, terríveis, mas interessantes. Cara, esse livro, depois que você lê ele sabendo que existe a cosmia, é outro livro. Quando eu li pela primeira vez, eu ficava Uhum. tipo assim, que porra é ruína? Preservação. Tipo assim, eu nunca imaginar que tem É. toda uma coisa, uma lore por trás, A entendeu? Tipo gente assim, só imagina que são deuses, né? mas eu pensava que era uma É, coisa autocontida ali, sabe? Só naquele universo deles ali. Só que não é. Então, pois é. E aí, com isso, a gente já vai falando um pouco das epígrafes, né? Porque as epígrafes são bem expositivas nesses livros, nossa, nesse muito. livro, né? Explica muita coisa. Começa falando sobre a posição do planeta, né? Que o Senhor Soberano aproximou o planeta do Sol. E aí, como estava muito próximo do Sol, ele tinha que criar alguma barreira, que senão todo mundo ia morrer. Aí colocou
as montanhas de cinza, que não são cinzas mesmo, né? É uma coisa diferente, para filtrar um pouco a luz do sol e as pessoas não morrerem. Aí também criou as brumas também, né? Para saírem e tal. E, enfim, tipo, começa a ser uma vibe, né? Uma vibe. Aí ele modificou as plantas também. Você vai tipo assim, nossa, que é isso? Do sistema de magia também. Fala sobre a alomancia, Sim. sobre a ferroquimia e Ele sobre a explica, né, hemalogia, né? cada uma. Exato, Nessa parte que a gente tá, ele tá falando bastante da hemalurgia, mas ele já falou exato. da alomacia, da ferroquimia. Cada epígrafe dessa, tipo assim, tem muita coisa que você tira ali de explicação do mundo, né? A gente vê que a gente termina o Poço da Ascensão com muitas dúvidas sobre o sistema de magia ainda, sobre a questão da construção de mundo mesmo. E esse livro, as epígrafes foram feitas justamente para responder essas perguntas. A gente tem a resposta de tudo ali. Aí ele fala, né, que a alomancia é de preservação, hemalurgia é de ruína. E eu também achei interessante que eu tinha esquecido desse detalhe da hemalurgia, né, que quando vai passando o poder, há uma perda de poder quando é passado através da hemalurgia. O que faz todo sentido, né, com a ideia de ruína, que aí a intenção de ruína é o que o nome diz, né? Tipo, eu diria que a ruína é o que a gente chama na química, né? Tipo, tem um conceito chamado entropia, que é a tendência das coisas se particulamentarem, né? Do decaimento das coisas. Tipo, de uma rocha que passa por diversas intempéries, vai virando terra, né? Vai virando areia. Aí essa areia vai virando partículas ainda menores, até que, digamos assim, some, né? Entre aspas, vai virando cada vez uma partícula menor. E preservação é o que muitas vezes a gente chama de sintropia, assim, que é o movimento contrário, que é de sintetizar as coisas e preservar o que foi criado. É o que o nome diz, na verdade. É bem resumido, assim, é o que o nome está dizendo. E aí ele fala, né? Então faz todo sentido a hemalurgia perder poder. Porque eventualmente vai sumir, né? É isso que a ruína quer. E fala que a ferroquimia é o equilíbrio entre os dois, né? Porque já existia, antes de existir o conflito entre ruína e preservação. Aí com isso a gente já sabe que existe um conflito entre ruína e preservação. Ruína a gente tá vendo, né? Falando no juízo de uma galera. Agora a preservação, onde é que ela tá, né? A gente não sabe ainda, nessa altura do livro. Gente, eu quero muito chegar no final desse livro pra poder discutir tudo com spoiler. A live vai ser muito boa, tá? Não, porque o final do livro é muito legal, né? O final do livro é Não tem muito como. bom, velho. As revelações que tem ali, enfim, outras coisas também. É. Bom demais. Enfim. Bom, gente, estamos chegando no final do episódio. Esse foi o episódio 50%, espero que vocês tenham gostado. Agora vamos para as nossas recomendações, né? Quem quer começar? Vai lá, Gu. Eu tenho coisas para recomendar, mas eu vou falar um para deixar para a próxima vez. Eu vou recomendar um jogo chamado Dragon Quest 3 HD 2D Remake. Ele é um remake do Dragon Quest 3 de 1900 e bolinha, feito em HD 2D, que é o fundo todo 3D, né? Só que o boneco é tudo com sprite, com 2D. Aí fica bem bacana jogar. Eu preferiria que tudo fosse 3D, na verdade, né? Não gosto disso, não. Só jogo porque o Dragon Quest é bom. Mas eu preferiria que fosse tudo 3D. Aí algumas coisas são ultrapassadas, porque é um jogo de 1900 e bolinha, apesar de ser um remake atual agora. Mas o jogo já era bom, aí só fez deixar ele melhor. Então, tipo, ok, o jogo é bom. Aí tava em promoção, comprei e é bem bacana. Tá em promoção agora também, na verdade. Você joga por onde? Pela Steam? Na Steam. Mas tem outras plataformas também, PlayStation, Xbox, Switch. Tá, mas o jogo é sobre o quê? É o quê? O jogo é sobre o quê?
Rapaz, aí é muito difícil de explicar. Todo Dragon Quest tem uma história diferente. É autocontido. Não precisa jogar um pra entender o outro. Então, tipo, você começa com um herói, você junta lá um pessoal na party e vai-se embora pelo mundo. Vai, Nery. Ó, minhas recomendações essa semana são 2 álbuns e um filme. O primeiro álbum é o The Clearing, do Wolf Alice, na verdade, que é um álbum de uma banda britânica, londrina, se eu não me engano. E esse álbum deles, geralmente eles têm um estilo mais rock alternativo, mais punk, assim. E nesse álbum eles foram pra uma coisa mais anos 70. É muito bom. Sério mesmo, pra mim foi um dos melhores discos assim, desse ano. Sei lá, se você gosta de rock dos anos 70, você vai gostar desse álbum. Porque é muito bom, parece que ele foi feito nos anos 70, assim, sabe? Parece ter uma poeirinha assim dos anos 70. É muito bom. Tem um chiadinho no fundo do álbum. É tipo isso, se você botou um vinil assim pra tocar, sabe? É muito bom. Outro álbum que eu tenho pra indicar é o Never Enough, do Turnstile, que é basicamente a sequência de um álbum que eles lançaram em 2021. Só que agora eles mudaram o vocalista, mas continua muito bom. É uma banda de rock também. Eles são mais alternativos, assim, puxado pro punk. E basicamente o Tiny Desk deles também é muito bom. Eles fizeram basicamente uma rodinha punk lá no estúdio do Tiny Desk, Tiny Desk. É muito massa. Indico pra você, sei lá, treinar, correr, não sei, pegar a estrada e ouvir esse álbum, é muito bom. E o filme que eu vou indicar foi uma dica que a Bia deu em alguns episódios atrás, que foi Pecadores, que tem um Michael B. Jordan e... Enfim, é muito bom esse filme, gente. Sigam Só tem gente bonita no a filme. dica. Nossa. Só tem gente bonita. A dica da Bia, eu peguei a dica e tô reindicando aqui, reciclando a dica dela. Pra mim foi o melhor filme que eu vi esse ano até agora. Tem E música, tem vampiro, tem jazz, tem hip hop, gente bonita. tem asiático, tem negro, tem branco, tem só coisa legal. Aquela tem um cena. brother tocando gaita. Não, Bia, aquela cena. Absurda Da aquela cena lá música. do menino tocando pela primeira vez. Sensacional, né? Nossa, é uma coisa incrível, velho. Como é que eles fizeram aqui? Muito bom, gente. Assistam Pecadores. Bom, minha recomendação é outra coisa de audiovisual, porque saiu uma nova temporada de Gen V, que é uma série spin-off de The Boys. Eu não gosto de The Boys, né? Eu não tenho muita paciência pra The Boys, essa que é real. Eu acho meio gore demais, acho tudo muito expositivo, sabe? Muita baixaria pra mim, assim. Eu sou meio conservadora com algumas coisas, tá, gente? Não é isso. Pra mim, eu entendo toda a crítica, acho massa a crítica, mas não preciso ver tudo que passa em The Boys, tá? Não que Gen V também não seja. Gen V também é. Só que eu acho um pouco menos, então eu gosto mais. E eu gosto do conceito também de super-heróis mais, entre aspas, realistas. Entre muitas aspas, realistas, né? Assim, no caso de super-heróis como pessoas normais que cometem erros e que fazem coisas esdrúxulas e que alguns são sem nenhum tipo de inibição e etc. E aí que começou a segunda temporada, eu assisti os 4 primeiros episódios, descobri que tá saindo toda terça-feira, episódio novo. E eu gostei do começo, tá? Eu gostei da primeira temporada também. E eu gostei do começo dessa segunda, então fica aí minha recomendação. Basicamente, assim, eu vou falar um pouco da história da primeira temporada, né? Pra não dar spoiler pra quem não viu a primeira temporada. Mas acompanha a história de uma garota, que eu não tô lembrado o nome agora, porque eu sou ruim com o nome. Miv, o nome dela? Acho que é Miv. Ou se escreve Maev. Enfim, é uma garota que ela não sabia que ela tinha lá o soro de super-herói, né? Que colocam nas crianças. E aí, quando ela tem a primeira menstruação dela, ela toma um susto quando os pais dela entram no banheiro. E ela acaba matando os pais com o próprio sangue, porque ela consegue manipular o sangue. E aí que ela vira órfã, né? Porque os pais morreram. Ela vai parar no orfanato e, eventualmente, ela entra nessa escola de super-heróis, no qual tem a opção de você ser um influenciador, também ser super-herói, de fato. E eu acho que tem uma outra opção, mas não tô lembrando agora.
E aí a história se desenvolvendo, porque essa parada de ser super-herói é tudo muito esquisito. É uma galera que se acha poderosa tá demais, sabe? Então tem algumas coisas obscuras rolando, assim. E é legal, é bem galhofa algumas coisas, é bem explícito, então mais 18, tá? Mas é isso, eu tô gostando, assim, fala assim que acrescenta muito, né? Crítica social foda. Médio, né? Médio. Assim, tem crítica social, né? Até tiraram uma com a cara do Elon Musk no episódio, eu achei o máximo. É, é, mas é divertido, sabe? É bom quando a gente não quer pensar, só quer ver uma parada legalzinha, é isso aí. E assim, por favor, gente, não venham me dizer que crítica social profunda se encontra em The Boys e Gen.V. Por favor, aqui não é lugar pra isso, tá? Vamos assistir outras coisas lá. Outras coisas com crítica social mesmo, sabe? Assim, é legal, é explícito, é muito adulto, gente. Enfim. Diga, Eu Google. não terminei a terceira temporada de The Boys. Eu acho que ficou faltando um episódio só, dois. Tá lá, parado na Ai, Prime Video. eu Aí também eu não também não terminei, não, amigo. comecei. Eu não comecei esse spin-off aí que tu falasse. Mas eu sei que é pra começar ele depois da terceira temporada. É, tem spoiler, né? Assiste a primeira, aí depois vai pra quarta temporada. Aí depois vai pra essa segunda nova que tá estreando agora. Aí depois vai pra quinta que vai estrear ainda e encerra, eu acho. Ou não faz nada disso. Eu não terminei o primeiro episódio de The Boys, eu não terminei. É, apoio eu não faço isso não. Eu não gosto disso não. Mas se você entende o que Eu foi não que gosto de fazer aconteceu, isso não. sabe? Ah, tá bom. Se você não, se você for que nem eu e não quiser assistir The Boys, vai direto pra GMV. Agora, Não, se não, mas você eu se quero assistir The importa Boys. Eu muito, quero, eu não, gosto. se você quer, tudo bem. Aí você faz isso aí que você tá dizendo. Tá suave. Pra mim, no meu ver, não precisa. Mas tem spoiler de fato de The Boys do final, acho que da terceira temporada, né? Que acontece lá umas paradas diferentes e tal. Mas essa é minha indicação, porque foi a única outra coisa que eu consumi tirando Herói das Eras. Tive muitas provas esse mês. É isso. Bom, então estamos indo para a conclusão mesmo do episódio, né? Muito grata por ouvir, gente. Siga a gente nas redes sociais, @Telepena Podcast. Como vocês já sabem, depois do CLC de Herói das Eras, nós temos a LC de História Secreta. E mais pro finalzinho do ano deve rolar também uma LC meio diferenciada de Yumi, tá? Então fiquem acompanhando a gente pelas redes sociais, @Telepena Podcast em todas elas. Curta essa. Se você estiver no YouTube, curta, comente, tá? Se estiver pelo Spotify, avalie a gente, de preferência com 5 estrelas. Pode comentar por lá também, que a gente consegue ver os comentários, tá bom? E é isso. O que é que você tá achando do livro até agora? Comenta com a gente aí. A gente vai Uhum. deixar o link também do grupo. Dá tempo você entrar na LC ainda. O grupo do WhatsApp vai estar na descrição. Siga o Stormlight Brasil no Instagram e no Twitter. E é isso. Dá tempo assim, né? Daqui a uma semana é a live. Provavelmente, que a gente deve postar esse episódio na sexta. A live é dia 9, né? Siga o Cosminho Central no Instagram e no Twitter. E faça isso aí que o Nery falou. E é isso, pessoal. Obrigado por escutar, assistir, onde é que você esteja. Outra coisa. A gente vai ter, como a Bia já falou, LC de História Secreta, né? Então entra no grupo, que a gente vai manter o mesmo grupo. Da Sim. LC de Hora das Eras vai ser o mesmo grupo de História Secreta. Então você pode entrar lá, interagir com a galera. Ah, e outra coisa. A Trama Não lançou tem fim. a Trama lançou a pré-venda de A Sombra dos Deuses, que é o novo livro de fantasia que vai sair agora em novembro, se eu não me engano. Já tá em pré-venda, se você quiser ter 15% de desconto, pode usar o cupom StormlightBR e Cosmin Central pra você ter 15% de desconto e frete grátis. Qualquer um dos dois, no caso. É isso, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.